Neste momento eu quero saudar a todos que estão a nos ouvir com a gloriosa paz do Senhor. Eu tive fazendo uma live desta no domingo próximo passado e vi que muitas pessoas, algumas do Goiás, alguns pastores lá de São Paulo, esteve ouvindo. E nós estamos fazendo devido ao fato de que estamos sem realizar os nossos cultos e desejamos alcançar os irmãos com uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que venha fortalecer os irmãos. Nós queremos ler uma porção da palavra de Deus, na qual nós iremos então meditar nela, que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25, onde fala a seguinte palavra: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue e que tinha padecido muito com muitos médicos e gastando tudo quanto possuía, sem nenhum proveito, antes piorando. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás ante a multidão e tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curada. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou em minhas vestes? Respondeu-lhe os seus discípulos: vês que a multidão comprime e pergunta: quem me tocou? E ele, olhando em redor para ver quem fizera aquilo, então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Muito bem, nós sabemos que este texto sagrado é uma sequência quando a palavra de Deus ela está falando sobre um homem que a Bíblia nos fala que ele estava rogando ao Senhor, adorando ao Senhor e pedindo que ele fosse na sua casa para curar a sua filha que estava à beira da morte. E Jesus então foi com ele, e com ele também foi uma multidão. E então nós entendemos que Jesus estava em um estado de emergência, em um momento que precisaria pressa. Mas ao meio do caminho, a palavra do Senhor nos relata este acontecimento. A Bíblia fala de uma mulher que padecia há 12 anos com fluxo de sangue. E ela procurando os médicos, gastou todos os seus bens. Então dá para entender que aquela mulher tinha condições, mas tudo que ela tinha, ela gastou com o médico durante esses 12 anos. E cada dia estava ficando pior, piorando o seu quadro, o seu estado. Então esta mulher, certamente ela ficara, sem dúvida nenhuma, decepcionada. Aquela mulher também era alvo de críticas, de pessoas que na verdade o desprezavam, porque uma mulher com essa doença de ter fluxo de sangue era considerada imunda, e por esse motivo era desprezada, ela não poderia entrar no templo e assim era desprezada. Então essa mulher ela não sofria apenas a doença em si, ela também sofria porque havia perdido todos os seus bens e não alcançado o objetivo. Ela também, certamente, uma pessoa que possui bens, ela costuma ter muitas pessoas em volta. E também, neste fato, ela também não conseguia ter essas coisas, ela não conseguia ter mais essa amizade, aquele povo que fluía, que conversava, que sorria com ela. Aos poucos ia sentindo só. Mas a palavra do Senhor diz: ouvindo
falar de Jesus. Ela veio por trás de Jesus, tocou porque ela tinha ouvido falar de Jesus. A palavra do Senhor, ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, conforme está em Romanos 10, versículo 17. Então, certamente aquela mulher ouviu falar a respeito das suas mensagens, das suas pregações. Certamente ouviu falar dos seus milagres. Certamente ouviu falar do seu amor. E isto começa a gerar nela a fé, porque a palavra de Deus produz e acrescenta a nossa fé. Então, aleluia, aquela mulher ao ouvir, então a fé gera nela uma outra virtude chamada esperança. Esperança. Eu acho interessante no capítulo 13 da epístola da 1 Coríntios, fala sobre o amor. E ele, chegando ali mais para o final, nos versículos, aproximadamente no versículo 13, ele diz que as virtudes que permanecem seria, a fé, a esperança e o amor. E o maior seria o amor. Mas o interessante é que é colocada em primeiro lugar a fé. Porque esse amor que a Bíblia está falando, ela não está falando de um amor de um homem por uma mulher, de um pai por um filho. Ela não está falando de um amor de uma mãe por um filho. Não está falando do amor da família em si. Ela está falando do amor divino, do amor de Deus, gerado no coração das pessoas. Nós observamos que em Romanos, capítulo de número 5, nós lemos a partir do primeiro versículo que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então observamos que ele não se gloriava apenas na fé, mas gloriava também, e não somente nos momentos bons, não somente nos momentos de alegria, mas gloriava também nas tribulações, nas dificuldades e nos problemas, porque a tribulação produz paciência, paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz consigo confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então observa que a fé gera esperança. Ao você avaliar esta palavra, analisar esta palavra, então a fé cresceu dentro do coração daquela mulher. E ela agora, que já tinha procurado todos os meios, sendo frustrado, a sua esperança revive. Ela passa a ter esperança de vida, ela passa a ter esperança de saúde, ela passa a ter esperança de ser possível alcançar aquilo que ela mais desejava, que no momento era a saúde. Mas ela não poderia estar onde Jesus estava, porque Jesus sempre estava com uma multidão. E ela não poderia estar no meio da multidão por causa do seu problema. Mas a sua fé, junto com a sua forte esperança, ela resolveu enfrentar os obstáculos, mesmo que poderia gerar para ela maiores consequências. Mas ela disse: a minha única esperança é essa, eu vou agarrá-la com todas as minhas forças, vou agarrar ela com toda a minha fé, vou agarrar ela com tudo que eu posso. E ela então empenhou esforços e levantou e foi à busca de Jesus. Provavelmente ela teve uma oportunidade que estivesse passando bem próximo, que é possível que ela estivesse fraca fisicamente, mas ela continuou. E ela foi e envolveu certamente, aleluia, em alguma coisa, e chegou aonde estava Jesus e tocou nas suas vestes. Porque ela dizia: se eu tão somente encostar ou tocar nas suas vestimentas,
vestimenta, serei curada, dizia aquela mulher. Então observa, sempre nós ouvimos e depois nós fazemos uma avaliação, uma análise, um julgamento. Depois do julgamento nós criamos uma conclusão. Após a conclusão nós começamos a pensar e a falar aquilo que nós pensamos. E aí, louvado ao nome do Senhor, isso gera ação. Porque quando nós começamos a pensar negativos, a tendência de falarmos negativos e agir negativos. Mas quando nós começamos a crer em Jesus, nós começamos a pensar a respeito desta fé em Jesus, do poder que há em Jesus, da bênção que há em Jesus, e começamos também a falar. A Bíblia diz que aquilo que o coração está cheio, a boca fala. Então aquela mulher começou a pronunciar o que estava no coração dela, que era uma fé genuína, era uma esperança verdadeira. E portanto ela vai e toca na orla dos vestidos ou toca nas vestes de Jesus, e ao tocar ela imediatamente sente que o seu fluxo de sangue estanca imediatamente. E ela sente no seu corpo já estar curada. Ela teve imediatamente os sintomas do milagre, porque em Jesus possui virtudes para curar, para libertar e para nos abençoar. E quando ela tocou, Jesus então para. A questão é, eu preciso crer, mas eu preciso também agir. E assim foi que ela fez, ela também agiu e tocou. E Jesus para. Jesus poderia continuar, pois havia uma emergência. Ela estava indo atrás, da filha, na casa de Jairo, porque a filha estava quase à morte. Mesmo assim, ele para dar atenção para aquela mulher. E ela para e diz, alguém me tocou. E então os seus discípulos interrogavam, no meio de uma multidão dessa, todo mundo te comprime, ou seja, todo mundo te esbarra, todo mundo te toca. O Senhor disse, alguém me tocou. Ele disse, alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então, por isso, ele sabia que era um toque diferente de um esbarrão, era um toque diferente de um toque, alguém sem querer tocar, mas era um toque de fé. Isso fazia toda a diferença. Louvado é o nome do Senhor. E Jesus, então, ele para e começa a olhar. A mulher, percebendo que, aleluia, não dava para esconder dos olhares de Jesus, porque todos nós estamos diante deste olhar, por mais que você queira, mas o Senhor, ele sabe perfeitamente quem somos nós. E nesse momento ela resolve então dizer que era ela que havia tocado em Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Observa que ela tem uma coragem muito grande para contar por que havia tocado. Porque ela tinha um problema que ela não poderia estar no meio da multidão, devido ali à questão cerimonial. Então ela correria o risco até de ser apedrejada em outra circunstância. Mas ela levanta e conta toda a verdade. Ou seja, ela testifica do que havia lhe acontecido. Ela conta os anos que passou de aflição, 12 anos, lutando para ser curada. E por ninguém pudera ser curada. Mas ela creu, ouvindo a palavra do Senhor, acreditou. E ao acreditar, ela agiu. Ela foi porque dizia, se eu tão somente tocar, serei sarada, dizia aquela mulher. Então, ao dizer isto, louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela coloca em prática, e era como usando a expressão, queria fazer algo que Jesus curasse ela e que Jesus nem soubesse que teria acontecido a cura. Mas Jesus parou por um motivo muito mais nobre do que apenas, louvado é o nome do Senhor, fazer com que as pessoas vissem o que havia acontecido, porque o Senhor queria dar um milagre muito maior.
um milagre maior do que a cura. E esse milagre era demonstrar o seu cuidado, o seu amor, a importância que ele daria para aquela mulher. Observe que a mulher diz, tremendo e tremendo, ela contou. Por que temendo e tremendo? Porque ela não poderia estar e não poderia tocar em um homem. Mesmo assim, ela o fez. Mas em vez de receber uma repreensão de Jesus, em vez de receber uma advertência de Jesus, ela recebe uma palavra, né? Uma palavra de conforto, uma palavra de afirmação, uma palavra de amor. Ela acaba de contar, ele disse, mulher, grande é a tua fé. Louvado seja o nome de Jesus, grande é a tua fé, vai em paz, a tua fé te salvou. Aquela mulher, certamente ela ficou muito feliz por causa da sua cura. Ela ficou muito alegre por causa da sua cura, mas ela deve ter ficado mais impressionado. Foi a forma com que ela foi tratada por Jesus. Então gera o sentimento verdadeiro do amor ao Senhor, amar ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor, porque às vezes alguém, ele nos ajuda em uma hora de necessidade. Louvado é o nome do Senhor, mas a gente sente que não se preocupa conosco, mas porque existe outro interesse nessa causa. Mas não era assim com Jesus. Jesus se importava com as pessoas, como ainda importa comigo, como ainda importa com você, como ainda importa conosco. Eu sei que o momento que vivemos é um momento delicado, mas em um momento delicado é o momento que mais nós precisamos nos aproximar de Deus para receber ali o seu conforto, para receber dali a coragem, para ser acrescentado a nossa fé, para ser fortalecido a nossa esperança, para que o nosso amor para com Deus cada dia se fortaleça, cada momento se fortaleça. É por isso que as pessoas às vezes não entendem, porque onde os crentes estão falando desse Jesus. Porque aonde eles estão pregando a palavra de Deus, conforme disse o apóstolo Paulo quando escrevia aos Romanos no capítulo de número 1, no versículo de número 16. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiramente do judeu, também do grego. Então está dizendo, o evangelho é poder de Deus. É poder de Deus para confortar, é poder de Deus para curar, é poder de Deus para consolar, é poder de Deus para salvar, é poder de Deus para mudar a circunstância de uma vida, de uma família, de um povo, desde que creia no poder do Evangelho. Mas o Senhor veio à terra com seu principal objetivo, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, conforme também está escrito na palavra do Senhor em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, eu estou chegando aqui ao final dessa palavra, dessa live. Queremos agradecer a todos que estão ouvindo ao vivo e também aqueles que ainda ouvirão, né? Depois ouvirão aí esse vídeo, e eu desejo que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Mas eu gostaria de ministrar uma bênção na sua vida. Maravilhoso Deus e glorioso Pai, no poder do nome de Jesus, eu estou ministrando sobre todos aqueles que estão ouvindo e aqueles que ainda irão ouvir. Uma bênção especial, para que Deus abençoe, para que Deus o guarde, para que Deus o livre, para que Deus dê saúde, para que Deus abre caminhos e portas, em nome de Jesus. Amém? E a paz do Senhor para todos.